Bom dia, tudo bem, primeira série? Estou com saudades. Bem, na aula de hoje vamos falar de acentuação gráfica, que é um assunto que é muito cobrado na hora das nossas produções, porque a acentuação gráfica também está relacionada com a pronúncia correta das palavras. Ao pronunciar as palavras, eu tenho que identificar qual a sílaba tônica, ou seja, qual a sílaba mais forte. E aí sim eu vou saber se a palavra é acentuada naquela sílaba ou não. E isso faz com que a maioria de nós cometemos erros gravíssimos na escrita, porque muitas vezes pronunciamos as palavras de forma errada. Então, precisamos conhecer as regras de acentuação, precisamos conhecer o significado de sílaba tônica para nunca mais cometer erros nas nossas produções, ok? Então, vamos hoje estudar em particular e com bastante carinho a acentuação gráfica. Vem comigo! Bom, você já aprendeu que um conjunto de fonemas em uma única emissão expiratória constitui uma sílaba. E são as sílabas que vão dar forma às palavras. Há vocábulos de uma, duas ou mais sílabas. Quando pronunciamos tais palavras, percebemos que algumas dessas sílabas são produzidas com uma força expiratória maior, com mais intensidade do que as outras. Esse é o conceito de sílaba tônica, forte, e sílaba átona, fraca. Ou seja, sempre que ao pronunciar a palavra perceber que ela tem uma maior intensidade naquela sílaba, aquela sílaba é a minha sílaba tônica, que na maioria dos casos recebe acento de acordo com algumas regrinhas. Outro ponto importante para a gente entender de sílaba tônica é referente à prosódia. Veja, saber qual a sílaba tônica de uma palavra significa pronunciá-la corretamente. E esse estudo cabe a uma parte da gramática chamada prosódia, que se destina aos estudos sobre a posição correta da sílaba tônica. Prosódia é o emprego correto da acentuação tônica das palavras e ela está ligada diretamente à oralidade, ou seja, à forma como nós pronunciamos as palavras. Há casos em que um erro de prosódia pode transformar palavras oxítonas em paroxítonas ou uma proparoxítona em paroxítona. Por exemplo, pronunciar rúbrica e não rúbrica, que é o correto. Observem, a palavra correta é rubrica, a sílaba forte é o bri, a sílaba tônica é o bri. Mas a maioria de nós falantes da língua portuguesa ainda cometemos a gafe de falar rúbrica, transformando uma paroxítona em proparoxítona. Mas atenção! A norma culta aceita duas formas de acentuação tônica para algumas palavras. Veja o exemplo: acróbata ou acrobata, hieróglifo ou hierogrifo, projétil ou projetil, réptil ou reptil, soro ou sorô, xerox ou xerox, zangão ou zangão. Observem que essas palavras, a norma culta aceita as duas formas de acentuação. Em ambos os casos está correto. Porém, quando voltando ao exemplo lá de rubrica, se eu falo rúbrica, eu estou cometendo um erro de prosódia, eu estou pronunciando a palavra de forma errada. O mesmo caso acontece com a palavra recorde. A maioria das pessoas falam recorde, transformando essa palavra recorde em proparoxítona. Ao invés de dizer que a sílaba forte é o có, a maioria das pessoas dizem que é o ré. E isso é um erro de prosódia, porque a forma correta da palavra recorde é recorde sem um acento. A sílaba tônica, a sílaba forte é o có. Vamos agora ver as regras de acentuação. Mas antes de tudo, vamos lembrar o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vejam que todas elas estão ligadas à questão da tonicidade da sílaba. Por exemplo, as oxítonas são palavras
cuja sílaba tônica é a última, ou seja, a última sílaba é a mais forte. Por exemplo, a palavra tatu, a sílaba forte é o tu. Cipó, a sílaba forte é o pó. Vatapá, a sílaba forte é o pá. Já as paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, garagem, a sílaba forte é o rá. Tênis, a sílaba forte é o tem. Próton, a sílaba forte é o pró. E por fim nós temos as proparoxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica, a sílaba forte, é a antepenúltima. Por exemplo, simpático, a sílaba forte é o pá. Bêbado, a sílaba forte é o b. Mágico, a sílaba forte é o na. Observe que nós começamos a contagem da sílaba tônica da última para o início da palavra. Então, eu tenho última, penúltima e antepenúltima. A última sílaba forte, oxítona. Penúltima sílaba forte, paroxítona. Antepenúltima sílaba forte, proparoxítona. Se tem mais sílabas na palavra, já não contamos, porque a acentuação ela vai até a antepenúltima. Pronto, feito essas breves considerações, tudo depende da forma como memorizamos as regras de acentuação. Tranquilo para vocês? Primeiro caso que nós vamos estudar diz respeito às proparoxítonas. Essas mocinhas aqui têm um ponto bem interessante que nós temos que lembrar, o qual seja ela. As proparoxítonas são todas acentuadas, ou seja, as palavras que possuem a antepenúltima sílaba mais forte, todas elas são acentuadas. Um exemplo é a palavra cômico. Observe que cômico, a sílaba forte é o com, e ele é acentuado. Trágico, a sílaba forte é o trá, é acentuado. Público, a sílaba forte é o pu, então é acentuado. Todas as palavras cuja antepenúltima sílaba for tônica, ela será acentuada e automaticamente será classificada como proparoxítonas. Um outro caso nós vamos ver é o das oxítonas. O que acontece? As oxítonas são aquelas que têm a última sílaba forte. A última sílaba é tônica. E o que acontece? São acentuadas oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens. 5. A, e, o, em e ens. Essas oxítonas, ou seja, essas palavras que possuem a última sílaba forte e que possuem essas terminações, elas serão acentuadas. Veja alguns exemplos. Sofá, a última sílaba é forte e é terminada em A, recebe o acento. Crachás, da mesma forma, ela é terminada em A, seguida de S, porque pode acontecer, veja, as vogais terminadas, as terminadas em vogais podem ou não ser seguidas de S. Então, assim, crachás, ela termina com a vogal seguida de S, vogal A também é acentuada. Tripé é acentuado, é uma oxítona terminada em E. Dominó também recebe acento, ela é uma oxítona, possui a última sílaba forte, terminada em O. Metrô também possui a última sílaba forte, terminada em O. Recém possui a última sílaba forte, terminada em en. E reféns possui a última sílaba forte, terminada em ens. São esses 5 casinhos. Agora, observem. Por exemplo, vou falar para vocês a palavra cajá. Cajá, ela termina em A. Automaticamente, cajá, a sílaba tônica dela é a última sílaba. Termina em A, recebe acento. Caju. Caju, a última sílaba tônica é o ju.
também é uma oxítona, porém ela não é acentuada, porque o U ele não entra na regra de acentuação. Então vejam, cajá recebe acento, porque é uma oxítona terminada em A. Caju, tatu não recebem acento. É uma oxítona, possui a última sílaba forte, mas é terminada em U. E aí eles não são acentuados. Tranquilo? O próximo caso diz respeito às paroxítonas. Esse grupo aqui é o maior grupo. É também o mais difícil de lembrarmos. Observem, as paroxítonas são aquelas que possuem a penúltima sílaba forte. Eu tenho a oxítona, ela tem a última sílaba forte. As paroxítonas, elas têm a penúltima sílaba forte. E quando é que elas vão ser acentuadas? Quando elas terminarem em L, em I, em N, em US, em R, em X, uns, PS e ditongos. Viu como é muita coisinha para lembrar? São 11 ao todos, ó. L, I, N, US, R, X, uns, PS e o ditongo. Todos estes aqui serão acentuados. Você vai dizer, Isabel do céu, é muita coisa, não vou dar conta. Realmente, é algo que tem que ser muito praticado. Temos que estar sempre atentos na hora de escrever, porque não é fácil, ok? Vejamos, eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em I. Por exemplo, júri e táxi e lápis. Observem que todas elas possuem a penúltima sílaba forte. Eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em L. Móvel, fácil e útil. A penúltima sílaba é a sílaba forte. No caso de móvel é o mó, de fácil é o fá e de útil é o útil. Íon, hífen. Porém, hífens sem acento. Ou seja, íon é acentuado. Recebe o acento porque é uma paroxítona terminada em on. Hífen recebe acento porque é uma paroxítona terminada em en. Porém, contudo, todavia, a palavra hífen, quando pronunciada no plural, ela não recebe acento. Por que, Isabel? Porque, vejamos, hífen termina em S. Hífens, NS, ok? Observem, INS não entra nas regrinhas de acentuação. O N entra, tá aqui, ó. Observe a letra N aqui. As paroxítonas terminadas em N, elas são acentuadas. Terminadas em NS, não. Quem é que recebe acento quando é terminado em NS? As oxítonas. En e ens são acentuados, não é? Já as paroxítonas não. Outro pontinho é os bíceps, ou seja, as palavras terminadas com PS. O exemplo é bíceps e fórceps. Essas duas palavrinhas aqui possuem a penúltima sílaba forte e elas são acentuadas porque elas terminaram em PS. Revólver e repórter também são acentuadas, possuem a penúltima sílaba forte. Por que recebem acento? Porque são terminadas em R. Vênus, ônus e bônus possuem a penúltima sílaba forte e são acentuados porque terminam em us. Tórax e látex, ambas são acentuadas, possuem a penúltima sílaba forte e terminam em X. Fórum e álbum também são acentuadas, possuem a penúltima sílaba forte e são terminadas em Órgão e órfão também são acentuados,
e possui a penúltima sílaba forte e são terminadas em ão. Aí talvez você, aluno, pergunte assim, mas Isabel, o ão também está acentuado. Não seria um caso de ser oxítono? Não. Observe a sílaba mais forte, a tonicidade, órgão, órfão. A sílaba mais forte é a penúltima. Esse acento, o tio em cima aqui do ão, é apenas a questão de nasalidade, para dar esse som nasal à palavra. Ele não torna a sílaba tônica. Pelo contrário, nós percebemos que a sílaba tônica é a penúltima. Tranquilo para vocês? E também nós vamos acentuar ímã e órfão. Por quê? Porque são paroxítonas terminadas em ã. Da mesma forma, esse A aqui ele está com um tio, porém não torna a última sílaba forte. A última sílaba não é tônica. Quem é tônico aqui é o órfão. Quem é tônico aqui é o I, a sílaba mais forte. Então, é uma paroxítona. E nós temos ainda no grupo das paroxítonas os ditongos crescentes. E o que são ditongos crescentes? São aqueles que são compostos por uma semivogal e uma vogal. E quais são as semivogais? As semivogais é o I e o U. Então, eles juntam-se, eles ligam-se a uma outra vogal para formar a sílaba. E nessa vogal, nessa sílaba, prevalece o som da vogal sobre a semivogal. Por exemplo, água. O som forte que a gente percebe aqui na sílaba é do A. História, mesma forma, o som forte que a gente percebe é do I. Então, observem, as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, aquele que é formado por uma semivogal e uma vogal, são acentuados. Então, água é acentuado porque ela termina em um ditongo crescente, o A. História é acentuado porque termina em um ditongo crescente, IA. Relógio é acentuado porque termina em um ditongo crescente, IO. Então, o ditongo crescente é aquele que eu tenho uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Também vão ser acentuadas palavras monossilábicas. O que são palavras monossilábicas? Mono, uma única sílaba, não é isso? Então, vamos ver. Palavras monossilábicas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Levam acento agudo ou circunflexo os monossílabos terminados em A, E, O, As, Es e Os. Exemplo, o já, o lá, o vas, o fé, lê, pés, pó, dó, sós. Então, vejam, pá, fé, pó, são palavras monossilábicas e elas são acentuadas porque terminam em A, E e O. E nós temos também ainda aqui na língua portuguesa o chamado acento diferencial. O acento diferencial ele foi eliminado na última reforma ortográfica em 2008. Assim, ele permaneceu apenas em alguns casinhos. Vamos ver quais. Ele permanece na palavra pôde, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito indicativo do verbo poder, para diferenciar de pode, que é a terceira pessoa do singular do presente indicativo desse verbo. Exemplo, ele pôde, ou seja, uma ação do passado. Então, esse pôde aqui, ele vai receber acento. Agora, se eu digo, ele pode, uma ação aqui do presente, nesse caso, ele não é acentuado. Então, esse acento é chamado de acento diferencial. O papel dele é apenas diferenciar uma forma verbal da outra. No mesmo caso, eu tenho com o verbo ter. Por exemplo, tem, terceira pessoa do plural do presente indicativo do verbo ter, ele é acentuado. E seus derivados, como o contém, o detém, o mantém. Em que sentido? Diferenciar do tem, terceira pessoa do singular do presente indicativo desse verbo e seus derivados. Por exemplo, eu digo, ele tem. Ele tem está no singular. Ele tem não é acentuado. Mas se eu digo, eles têm, aí esse tem ele é acentuado, porque o verbo está no plural do presente indicativo.
E também recebe acento o verbo pôr para diferenciar da preposição por. Por exemplo, eu vou pôr a caneta aqui. Esse verbo pôr, ele é acentuado. Agora, se eu digo faça isso, por favor, esse por, ele não é acentuado, porque é apenas uma preposição. Bem, assim nós chegamos ao fim da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só contatar lá no grupo, ok? Estou à disposição. Fiquem em casa, se cuide. Um beijo e até a próxima.